Olá, o meu trabalho é sobre a influência da variável enfrentamento sobre o nível de adesão à terapia antirretroviral em pessoas vivendo com HIV ou AIDS. A escala Modos de Enfrentamento de Problemas é um instrumento adaptado e validado para a população brasileira. Avaliar as estratégias de enfrentamento adotadas pelos pacientes com HIV e AIDS em uso da terapia antirretroviral e verificar sua associação com a adesão ao tratamento passa a ser de extrema relevância para o sucesso da terapia. Identificar quais são as estratégias de enfrentamento utilizadas por pacientes com HIV e AIDS iniciantes da TARV no DEUNICAM após 12 meses de utilização e verificar sua associação com a adesão ao tratamento. Descrever os aspectos sociodemográficos e clínicos da população investigada, avaliar a adesão ao tratamento antirretroviral na população investigada, avaliar as estratégias de enfrentamento com base na aplicação da escala IMEP, verificar a associação da variável enfrentamento com a adesão à TARF. A amostra foi composta por 92 pacientes que se enquadraram nos critérios de inclusão pré-determinados, sendo que 75% da população era do sexo masculino, 59,8% tinham orientação homossexual, 42,4% estavam na faixa etária entre 26 e 35 anos, 81,5% não possuíam companheiro, 44,6% eram pardos, 35,9% tinham mais de 12 anos de estudo, 65,2% tinham ocupação profissional, 66,1% tinham renda entre 1 a 2 salários mínimos, 97,8% não possuíam auxílio-doença e nem cuidador, 67,4% moravam com a família, 89% não faziam uso de drogas, 58,7% faziam uso de álcool, 64,1% não eram tabagistas, 62% não faziam atividade física, 62% não faziam atividade recreativa e 54,3% possuíam atividade religiosa, caracterizando assim as variáveis sociodemográficas. Das variáveis clínicas, 64% dos pacientes tiveram como meio de infecção a relação sexual, 70,7% não possuíam doenças prévias, 81,3% não apresentavam alguma infecção oportunista, 66,3% não eram portadores de deficiência visual, 84,6% não tinham outras infecções sexualmente transmissíveis associadas, 81,5% estavam com carga viral maior que 1.000 cópias por ml de sangue e 66,3% estavam com mais de 350 células de TCD4 por milímetro cúbico. Pode-se observar neste estudo que as estratégias de enfrentamento mais presentes entre os pacientes foram aquela focalizada no problema e a prática de religiosidade ou pensamentos fantasiosos. As estratégias menos utilizadas foram busca de suporte social e aquela focalizada na emoção. Nunes, em seu estudo, sugeriu que as estratégias focalizadas no problema e busca de suporte social aparentam ser mais adaptativas para lidar com o adoecimento e que, além deste recurso, também focalizam o problema numa tentativa de solucioná-lo a partir de recursos próprios, estabelecendo condutas de aproximação em relação ao estressor, desempenhadas no sentido de solucionar o problema, lidar ou manejar a situação estressora. Na tabela 4, constatou-se que a adesão ao tratamento não se associou estatisticamente aos domínios EMEP, ou seja, independente da estratégia mais utilizada pelos pacientes, esta não se relacionou com o fato deles serem aderentes ou não aderentes ao tratamento antirretroviral. Observou-se também que a mediana dos dois grupos teve valores bem próximos, como, por exemplo, focalizado no problema e busca de suporte social, e até mesmo valores iguais em determinados domínios, como focalizado na emoção e religiosidade ou pensamento fantasioso. O coping surge na perspectiva de superar os fatores estressores e no presente estudo mostrou que as estratégias de enfrentamento mais presentes entre os pacientes foram a focalizado no problema e a prática da religiosidade ou pensamentos fantasiosos. Constatou que a adesão ao tratamento não se associou estatisticamente aos domínios EMEP. Em contrapartida, os domínios se correlacionaram estatisticamente de forma significativa com variáveis sociodemográficas e clínicas dos pacientes. O fato da AIDS ser uma enfermidade crônica e ainda estigmatizante faz com que as questões de natureza psicossocial sejam de grande relevância.